Isso aí, galerinha, mais uma sessão aí da Câmara de Vereadores nesse dia 17, né? Mais uma segunda-feira para você que gosta de acompanhar as sessões. Então, a nossa live de hoje, né? Mais uma sessão da Câmara de Vereadores para você que acompanha a gente aí, né? no meu Face, para você que acompanha no blog Danilo de Souza e também pelo YouTube. Aí sim. Declaro aberta a sessão ordinária no dia 17 de 6 de 2019. Quero agradecer a presença de todos os senhores vereadores presentes na sessão, agradecer a presença do nosso secretário da SCN, agradecer a presença de todos os senhores que estão presentes na nossa plateia, junto com nós nessa Casa de Lei, agradecer ao Danilo, que faz presente aí representando o pessoal da imprensa, Danilo aí, o seu blog, sempre divulgando através das lives do seu Face, a gente sempre fica aí bem elogiado de saber que você está fazendo essa transmissão aí, levando até a nossa comunidade os trabalhos da Câmara de Vereadores de Mauá da Serra. E que bom que tenha pessoas que tenham esse intuito, que as pessoas realmente saibam o que está acontecendo, as verdades que está acontecendo nessa casa, qual os trabalhos que realmente os vereadores fazem para a população de Mauá da Serra. Quero também dizer uma boa noite a todos que acompanham a live do Danilo, o blog do Danilo, quando você coloca também, posterior à sessão, quando você coloca as transmissões, que as pessoas também faz a visualização e acompanha. Agradecer o Erundito, que está chegando agora aí. Como é de costume, gostaria de passar a palavra ao vereador senhor Anejildo Costa, que está fazendo a leitura do texto bíblico e, na seguida, oração do Pai Nosso. Boa noite a todos. Vou ler nesse momento Salmos 90. Senhor, tu conheces, tu foste o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e a terra e o mundo fossem gerados. Desde sempre e para sempre, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo, volte, filhos de Adão. 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou, uma vigília dentro da noite. Tu os semeia ano por ano, como erva que se renova. De manhã ela germina e brota, de tarde a cortam e ela seca. Sim, tua ira nos consumiu, o teu furor nos transformou, colocastes nossas faltas à tua frente, nossos segredos sobre a luz da tua face. Nossos dias passaram sobre a tua cólera, e como suspiro, nossos anos se acabaram. O tempo de Deus é a nossa vida. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada
Antes de dar início ao pequeno expediente, secretário, eu gostaria apenas de fazer um comentário. Os vereadores, logo na chegada do junto com o assunto aí, nossos amigos fake news aí, que sempre estão aí também querendo degredir a imagem da Câmara de Vereador, a Penha Arruda, aos outros também que já entraram aí, acabaram também já sentindo e saindo desse trabalho, porque quando a pessoa põe um fake, é porque ela não tem autocapacidade de nem defender o que ela realmente acredita, porque a pessoa, cidadã do município de Mauá da Serra, a pessoa civilizada aqui, que é um cidadão que mora numa cidade, ele tem todo o direito de expressar o que ele acha, o que ele pensa sobre o município, claro, que desde que ele também respeite as leis de não estar dividindo a imagem de ninguém, não tem nada escondido, o que os vereadores fazem aqui, até falando como presidente, porque se o presidente não assinasse, não estaria autorizado o trabalho de vocês. Aconteceu na legislatura passada isso, o Márcio, que está aqui, o novo vereador, que foi no mandato passado, se criaram essa polêmica, levantaram no município de Mauá da Serra. Eu gostaria só de deixar o conhecimento aí, porque na verdade o fake news, ele, até para o ouvinte de casa, ele não tem o interesse de falar o bem da cidade. Ou ele tem o interesse de dividir a imagem, ou futuramente promover alguém. Porque ao se promover não tem como, porque não existe. Ele não é ninguém. Se ele fosse alguém, ele colocava o nome, sobrenome, quem realmente ele seria, o ideal que ele realmente tem de defender a população de Mauá da Serra, até porque não é proibido que ninguém seja candidato a nenhum cargo eletivo. Ele pode ser candidato a vereador, ele pode ser candidato a prefeito, fazer totalmente ao contrário, porque se ele é autodependente, ele também não precisa disso, que ele acha que ele pode depois sim, suprir e trabalhar a população e usar do próprio recurso dele, do dinheiro dele, ele fazer o que ele quer fazer. Eu já falei muitas vezes aqui, ele não precisa nem ser político também, ele já pode fazer desde já, porque tem vários trabalhos sociais no município. Ele pode ajudar a Igreja Católica, a Assembleia, a Igreja Assembleia de Deus, tem as escolas aí que sempre também tem os pais que precisam, a PAI. Então ele não precisa, na verdade, nem ser político, mas na verdade o intuito dele é outro. O intuito é dele, só uma resposta para ele, porque quando ele faz isso, ele incita algumas pessoas da comunidade que perguntou o que os vereadores trouxeram de vantagem, fazendo, juntou os novos vereadores e, se eu não estou enganado, deu um valor de R$169 mil. Quero parabenizar o novo vereador Paulo César Sone, o vereador, o senhor Luciano Roberto Pinto faz isso aqui, o vereador Sem Sangue, vou falar seu apelido, vou falar Cleiton Alves, que só numa viagem que vocês foram, vocês trouxeram um trator de quase R$80 mil, trouxeram uma van que está transportando o esporte de Mauá da Serra, que custa R$60 mil, e trouxeram também, junto uma emenda de R$120 mil, que é um ônibus que está levando os pacientes da saúde até Arapongas. Isso foi um trabalho dos vereadores, junto com o deputado, que vocês vestiram a camisa aqui, representam a população, tiveram trabalho na eleição passada. O deputado se esforçou junto com o governo do estado e mandou de volta esse recurso aqui. A gente vê vários comentários que não é mais que obrigação, mas é porque a pessoa não está na política. Se a pessoa estivesse no setor público, que na política, ele saberia. Se você não tiver esse trabalho de influência, também não vai vir isso aqui. Deixa de vir para o seu município e vai para outro. A população que pagou o imposto dela, que ela arrecadou, se ela não tiver bom representante, ela perde. Fiz um comentário passado, o novo vereador Giva lembra muito bem, quando trabalhamos no mandato passado com o deputado Sérgio Souza, onde ele obteve 320 votos, e por final, depois, ele tirou uma reta escavadeira nossa e mandou para outro município, porque nessa campanha eleitoral ninguém trabalhou para ele. Ninguém trabalhou. Quem perdeu? O povo de Mauá da Serra. Porque, querendo ou não, é feita uma troca parlamentar junto. Se ele não tem voto em Mauá, ele também não tem por que ele se interessar e ficar brigando pela população. Então não vem nada de graça. Não adianta ficar olhando para o céu só achar que vai vir. Quando faz um debate, 32 milhões de recursos.
que o município tem. Os vereadores estão aqui, tem um orçamento que vai ser votado, e vocês sabem muito bem disso. Desses 32 milhões, tem a saúde que tem que se investir, no mínimo 15%, tem a educação que tem 25% para ser investido, tem a folha de pagamento de todos os servidores públicos, fora pneu, abastecimento e tudo isso. Quando vai chegar para fazer a manutenção de estradas, que vai fazer melhorias de pavimentação asfáltica e todos esses outros setores, o que sobra, se sobrar 100 mil reais, se vocês for fazer um levantamento do que custa um metro quadrado de pavimentação asfáltica, 100 mil reais não dá para fazer meia quadra. Então, quando você ouve isso aí, que vocês, a população, nem deveria ficar debatendo isso, ou aqueles que se sentem, que façam, que seja, escolha esse lado então, escolha ser digno, igual vocês foram, de ser candidatos, se colocarem à disposição de uma população. Vocês não estão aqui à toa, vocês não estão aqui só porque vocês querem. Primeiro, as autoridades são constituídas por Deus, e depois pelo povo, porque se Deus não deixar, se ele não consentir, o povo não vai votar para nenhum dos vereadores que está aqui, como também não vão ser eleitos aqueles que eu médio. Porque não, tem muito na vida que não é só querer, que não depende só de você. Isso aqui depende de muitas outras pessoas. Eu queria ser presidente da República, eu queria ser governador do Estado, eu queria ser muito mais. Eu queria, mas não é só querer as coisas. Você achar que você quer fazer uma coisa que não depende só de você, agora se dependesse só do seu esforço, se fosse para você estudar, fazer uma faculdade, para você se formar alguma coisa, parabéns. Você pode escolher isso. Vai depender do seu esforço que você vai estudar. Agora, política não. Política, para você ser vereador, você não depende só de você. Você depende das outras pessoas. Mas se você já começa por esse lado, já achando que tentando falar mal de alguém, degredindo a família de alguém, porque são todos os vereadores aqui, todos eles têm família. Todos eles têm as pessoas, que na verdade, todos vocês têm as pessoas que gostam de você. Que aconteceu no mandato passado, não ia eleger nenhum vereador. Graças a Deus, mais uma vez eu pedi para ele, e quando eu tiver com ele lá em cima e ele for o meu chão, dificilmente eu vou cair, porque eu primeiro peço para ele, eu acho que é o que a gente tem que pedir sempre. Né? Então, já foi feito esse tipo de coisa em Mauá da Serra. Eu acho que o que tem que ser feito é valorizar mais. Não quer participar? Mas então, indique uma pessoa, coloque essa pessoa para ela ter esse objetivo. Aqui não tem nenhum melhor que ninguém. Como também na população tem muitas outras pessoas que são qualificadas para entrar. No outro mandato, por exemplo, vi algumas críticas a respeito disso. Mas quando você senta aqui, você sabe que você tem a necessidade de fazer, até porque hoje os vereadores recebem aí menos de R$900. Então vocês sabem muito bem, para vocês trabalhar frente com uma população, para vocês se deslocarem até uma cidade igual Curitiba, vocês sabem que você tem os custos de alimentação, vocês sabem que você tem os custos lá de permanência em hotel, a não ser que, quando daqui a um tempo, vocês forem atrás e vocês vão pousar na rodoviária. Pega uma coberta, leva, começa a pousar na rodoviária. A diária é uma previsão na Constituição Federal, não foi nós que fizemos. Acabaram de votar e votaram para todos os deputados que estão lá, tem voto. Então tem que ser mudado lá em cima. Tem que ser uma PEC, eles extinguirem, proibirem isso aí, porque aqui em Mauá da Serra não é diferente. O que eles estão tentando fazer é que o salário seja zerado, seja colocado também, extinguindo a diária dentro dessa casa de leis aqui, e que o vereador simplesmente cruza o braço, não vai mais atrás de nada. Eu tenho certeza que a maioria da população não pensa assim. Tem alguns que pensam, que tentam sempre levantar essa tese, levantar essa dinâmica para tentar aí fazer com que a população, mas eu peço só que a população, pelo menos no mínimo, saiba, a Câmara de Vereadores, por exemplo, de Mauá da Serra, em 2 anos e meio que nós estamos na legislatura, ela devolveu R$1,5 milhão para o município de Mauá da Serra. Onde está sendo feita essa pavimentação asfáltica, está sendo pago a contrapartida do governo do estado, porque não é totalmente gratuito. Tem uma contrapartida de 5%, porque o convênio era de ano da eleição.
Não é nós que fizemos essa lei também. Nós também não queríamos estar fazendo. Quando você consegue uma vaca carregadeira, você consegue um caminhão, você consegue um ônibus, você tem que depositar no município uma contrapartida. Então, se não tivesse essa devolução da Câmara de Vereadores, 80% do que Mauá da Serra conseguiu não conseguiria nem estar ganhando, porque não estaria tendo nem esse dinheiro dessa contrapartida para estar fazendo. Mas, de outros fins, porque essa devolução que foi feita, se as pessoas, na verdade, quisessem fazer um trabalho mesmo, divulgasse isso, colocasse sobre isso, faz um levantamento, vai lá no pátio da prefeitura, vê quantos caminhões novos tem lá, vai lá ver quantas vaca carregadeira tem lá, a vaca carregadeira nova, rolo novo, vai aí, tira foto dessa pavimentação, faz uma autopromoção, não vai fazer porque ele é fake. Agora, se ele fosse candidato, faz isso, trabalha em favor da população. Mostrar buraco, por exemplo, se for mostrar buraco é fácil, também tem. E mostrei no mandato passado, numa realidade totalmente diferente que os vereadores aqui, o Márcio sabe. Nós adotávamos aqui requerimento, né, não, vereador? Porque a maioria das vezes as indicações que nós fazíamos, chegavam no executivo, o respeito era rasgar a nossa indicação sem lei. Porque nós escutávamos disso. Que é o que não aconteceu com vocês. O nosso vereador Luciano aqui fez uma indicação do bairro dele, da Vila Santa Maria, onde o senhor estava, inclusive, que o senhor foi, agora o senhor chegou lá, já viu o seu bairro totalmente diferente. Isso foi um trabalho que o senhor fez como vereador lá. O Paulo César São, nesses dias, estava numa ponte, que era de interesse lá, da comunidade lá. Mas eu não vi fake nenhum lá falar. Eu não vi fake nenhum colocar você. O nosso vereador Emegildo, que também estava lá, o vereador Givanildo, que foi em Tamarana e pediu junto com o Tamarana para Tamarana, depois vinha ali, porque eles também têm que ter uma contrapartida deles. Nunca vi isso. Você sabe que fez um trabalho, foi na entrada da Greborona lá, junto com a comunidade. Chilei também do lado. Chilei, que tal. Isso a gente não veio falar. Então é isso só que eu quero deixar. Não estamos aqui tentando molhar pano quente em nada, até porque tem o portal da transparência e não tem nada escondido. Se tivesse escondido, seria de outra forma, ninguém saberia. Está no portal da transparência, se realmente está lá é porque os vereadores fizeram o trabalho e se perguntarem para eles, eles no mínimo vão saber o que vão estar respondendo. Quando começou essa casa aqui, os debates, quando você tinha uma conversa de inicial, era complicado até a gente, o vereador Luciano Rangel, muitas vezes sentando, conversando, né, Luciano? Falando do tanto que ele, com isso, se qualificou para estar até atendendo uma pessoa que venha conversar com ele, perguntando de tal assunto, porque ele vai saber responder. Eu já falei até em audiência com o Ministério Público que o que se está errado, então, está errado na nossa Constituição Federal, por exemplo, que ela não pede lá para que a pessoa, para ser candidata a vereador, para ser candidata a prefeito, que ela seja formada em direito, que ela tenha todos os conhecimentos sobre as leis já, para ela não se qualificar. Agora, todos os outros cargos têm que se qualificar. O professor tem que se qualificar, porque as leis mudam, as regras mudam. O Ministério Público se qualifica, o juiz se qualifica, para ele não ficar perdendo tempo. Porque se ele não se qualificar, se ele nem assistir televisão, por exemplo, as leis que estão mudando, as PEC, a Constituição Federal, a hora que ele for julgar um processo, ele não vai saber. Porque ele vai julgar no modo que existia antes, mas foi alterado pela Constituição. Então, os fake news de plantão, eu mando um abraço para vocês, até porque eu acho que vocês fazem um trabalho que para nós, eu acho que as coisas a gente tem que tentar melhorar, se a gente estiver errado. E os fake news, eu queria falar para eles o seguinte, que vocês, perante o que a gente pensa sobre investigação, vocês não existem. Porque, a partir do momento que vocês colocarem o nome de vocês à disposição, que vocês colocarem que realmente vocês estão a favor desse povo de Mauá da Serra, que vocês realmente gostam da cidade e vão fazer a diferença futuramente, e tomara que vocês, na verdade, experimentem o gosto de ser, que seja candidato, primeiramente, que não tem como ser eleito antes de ser candidato, seja eleito, e quando tiverem, façam o que vocês realmente pregam quando vocês são fake news. Ou se não, coloca realmente a mensagem de vocês, faça uma proposta, leve até a população de Mauá da Serra, porque daí ela vai estar acreditando numa pessoa que ela conhece, né?
Agora, se você ficar atrás de um nome que não existe, e veio para a cidade ontem, porque eu nunca se escondi do que eu fiz, até porque meu pai me ensinou desde pequeno, né? Isso é uma falta de caráter muito grande de uma pessoa. E até hoje não foi descoberto os fake news, até porque até hoje não foi colocado e ninguém dividiu a imagem de ninguém. Porque a partir do momento que ele falar alguma coisa que não tem sentido, como já falou em outros fatos no município de Mauá da Serra, qualquer um sabe que pode ser tirado do direito, ido até a delegacia de Maranhão do Sul, feito uma quebra de sigilo do Face. O Face, ele pode aceitar o fake news, mas pelo menos um fato tem que ser verdadeiro, ou o celular, ou o e-mail da pessoa tem que ser verdadeiro. Então, mas, se você depois quiser saber e for da ofensa, você fez um boletim, você vai conseguir. Meu vereador Giovanni, já várias vezes a gente conversa ali, porque a pessoa tenta degredir a tua imagem, porque ele, no mínimo, deve ter um interesse de alguma coisa. Mas se tem o interesse realmente de ser político, mas que seja pelo menos, comece por ser honesto, por ter caráter. Começa pelo menos por ser realmente a pessoa falando, e olha, eu estou fazendo um levantamento para mim ser candidato de Mauá da Serra, porque o meu objetivo é esse. Eu vou mostrar para vocês que tem como fazer diferente, eu vou fazer diferente e vou conseguir fazer diferente. Porque não existe milagre, não tem como a gente fazer. Eu acho que falar uma coisa antes de você ser é muito difícil. Porque muitos aqui tinham um pensamento antes de sentar nessa cadeira, e quando senta aqui, por mais que você faça o trabalho que você fizer, já falei para vocês, não esperem que vão falar para vocês que vocês são a melhor pessoa no mundo, porque no intuito a pessoa de degredir parece que o lado do mal é muito melhor que você fazer o bem para as pessoas. Porque ninguém viu esse lado do trabalho que vocês fez. Eles querem ver a parte de detonar e falar mal da pessoa de vocês. Então, mas isso na Bíblia, nos estudos bíblicos, isso nunca funciona. Porque a pessoa que realmente ela faz isso, ela automaticamente chama o mal para si própria. E eu não acredito que a pessoa usando para ela fazer só o mal, ela vai conseguir sair vitoriosa desse aqui. Até hoje, eu não vi ainda, Márcio. O senhor já foi a prova disso? Os vereadores que estão aqui sabem, porque é muito chato de você ver, porque é a mesma coisa de você querer saber que uma pessoa, um cidadão da cidade aí deve alguma coisa, que você não tem nada a ver com a vida dele, e você querer degredir a imagem dele. Mas, gente, faça isso, mas valorize também. Nessa sessão nós sempre estamos falando, nós não somos perfeitos, não. E nem estamos aqui para ser perfeitos, somos seres humanos igual a todos vocês. E fazemos tudo aqui, e nós não somos candidatos simplesmente porque queria ganhar a eleição, não. É porque nós moramos na cidade de Mauá da Serra também há muito tempo, queremos ver a cidade melhor, que eu acredito que é nessa legislatura nossa, Márcio, está muito melhor que o passado, só não vê quem não quer enxergar. Porque quando o cara ele enxerga e faz de conta que é cego, é difícil. Ele não vai enxergar nunca. Ele só vai enxergar o que ele quer. Porque o que ele não quiser enxergar, daí ele está cego para aquilo ali. Então, não adianta as pessoas querer degredir com esse tipo de coisa, porque isso aí já aconteceu. Já aconteceu na cidade de Mauá da Serra. A população, se fosse uma coisa ilegal, nós estaríamos presos, né, Márcio? O vereador Marcos Macedo, também quero cumprimentar, que acaba de chegar lá no vereador. Se tem uma previsão na Constituição Federal, se tem um direito constitucional, claro, os vereadores não podem esbanjar e fazer um crime de pegar esse coisa e não ir realmente se qualificar. Mas colocar que para vocês aqui, que desde o começo dessa legislatura até hoje, a mudança de perfil dos representantes da população de Mauá da Serra melhorou e muito, isso é nítido. E muitos dos que estão aí que podem falar assim que hoje, se eu entrar eu não vou fazer,
também não pode falar isso, que pode acontecer depois de você estar sentado aqui e ser a mesma coisa que eu falei da vez passada. Hoje você é pedra, amanhã você vira vidraço. Então, só para começar o nosso trabalho, defendendo, porque o presidente da Câmara tem sim que fazer essa parte, ele tem que defender a sua Câmara, tem que defender os seus vereadores, porque ninguém vai valorizar nenhum de vocês. Mas Deus sabe o que vocês estão fazendo, os seus eleitores que vocês conversam, que sabem do trabalho de vocês, isso vocês podem ficar tranquilos, vocês podem dormir sossegados, que eles vão saber, o dia que vocês sentarem junto com eles, eles vão saber distinguir isso, até porque quando eles contam com vocês estão prontos a atender e vocês não estão se aventurando, não. Vocês já são vereadores e não são candidatos. Vocês já são eleitos. Continuem os trabalhos, erga a cabeça, façam o trabalho de vocês que deve ser feito, e o julgamento eleitoral tem que ser nas urnas. Não tem que ser no dia a dia igual é feito, porque esse tipo de campanha que é feita tentando dividir a imagem de um ou outro para tentar algo se promover, dificilmente dará certo. Gostaria da abertura ao pequeno expediente, leitura dos ofícios, requerimento, projetos e mais trabalhos para essa sessão. Antes de iniciar o pequeno expediente, gostaria de voltar um pouquinho, desculpa o nome dos vereadores, e colocar a ata da sessão ordinária do dia 10/6 de 2019 em discussão e votação. A ata se encontra em discussão. A ata se encontra em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantam. A ata se encontra aprovada por unanimidade de voto de todos os vereadores presentes na sessão. Segue, secretário. Ofício número 119 de 2019 da Prefeitura Municipal de Bagaceira, em 14 de junho de 2019. Senhor Presidente, acuso o recebimento do ofício 37 de 2019, do dia 4 do último, diante do requerimento número 010, de autoria do vereador Givanildo Lopes, tendo a informar a Vossa Excelência e dignos pares o que segue. A. Com a reforma parcial do ginásio esporte Macedão, foram gastos R$ 82.172,59. B. Foi realizado o serviço de pintura e, como pode ser observado pela planilha anexo, foi contratado somente para a pintura interna. C. Foi realizado também serviço de serralheria abrangente portas, estruturas da cobertura, colocação de telas, grades no palco e arquibancadas, atendendo a exigência do Corpo de Bombeiros. D. Foram realizados ainda serviços de mão de obra, cujos quais foram executados pelos servidores públicos municipais, lotados com os cargos de pedreiro e servente de obras, na cobertura, vestiários, banheiros, palcos e outras pequenas reformas. Atenciosamente, Hermes Torres, Prefeito Municipal. Ofício número 117 de 2019, Prefeitura Municipal de Mão da Serra, em 12 de junho de 2019. Senhor Presidente, diante do contido no ofício 38 de 2019, do dia 4 último, oriundo dessa coleta de leis e diante do conto do requerimento 11 de 2019, de autoria do ilustre vereador Givanildo Lopes, tenho a honra de prestar as seguintes informações relacionadas às exigências de constar nos atestados médicos ou Código Internacional de Doenças, CID, conforme segue. A Constituição Federal consagra na sua abertura, com seus fundamentos, os valores sociais do trabalho e de livre iniciativa. Princípio esse que, sem dúvida, na moderna dinâmica social, tornam-se pilares para o desenvolvimento social e econômico, cujo sentido último é a erradicação da pobreza e da marginalização, reduzindo por conseguinte as desigualdades sociais e regionais. Nesses processos, empregadores e empregados são protagonistas, pois materializam os objetivos nacionais. O trabalho cumpre função social, ou seja, a importância do tal seio da sociedade que se irradia as relações, que em si não guardam aspectos curadores econômicos ou financeiros, como a satisfação proporcionada pelo cumprimento ao dever. Assim, não há como olvidar sobre a contribuição prestada pelo trabalho à dignidade da pessoa humana. A atividade desenvolvida pelo empregado destina-se à produção de determinado bem ou serviço, que nada mais é que a atividade fim da empresa. Já no Estado, a atividade do servidor, ou em alguns casos, empregado, é o próprio servidor público, o dever do Estado, a razão da sua existência.
O trabalhador privado é definido pela Constituição das Leis do Trabalho como toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência deste e mediante salário. Já em direito administrativo, o termo utilizado em sentido lato é agente público, que aceita a designação empregado para casos específicos, ou seja, quando o contrato de trabalho com a administração pública for regido pela CLT, porém, não se deve abandonar a ideia das prerrogativas que a administração pública possui em seus contratos. Todavia, seja no setor público ou privado, alguns problemas são comuns no que se refere à prestação de serviço, entre os pontos que se convergem. Elas atravancam a fluidez de serviços, exigindo em muitos casos, que não são raras oportunidades, ocasionam muitos prejuízos, não se esquecendo de mencionar os custos provocados pelas contratações temporárias para o preenchimento das lacunas por elas causadas. Não menosprezando a importância do termo para o setor privado, a atenção desse esforço volta-se ao setor público, posto que a atividade pública se desenvolve no último ratio essencialmente por pessoas. Esse, independentemente do local onde ou para onde quem desenvolve suas atividades, em um momento ou outro não irão comparecer ao serviço e por muitas situações justificarão a ausência com base em atestados médicos, seja na iniciativa privada ou serviço público, ou das causas que excluem as penalidades aplicadas, ou os descontos pecuniários, em caso de ausência e a doença, provado por meio de atestado emitido por médico que exerça regularmente sua profissão. É inegável que o agente público tenha o direito de cuidar da saúde. Seria um impróprio negar isso, pois antes de ser agente público, ele é uma pessoa e tal não escapa aos infortúnios de uma moléstia. Toda a vida é comum na iniciativa privada ou em serviço público em geral a exigência dos atestados que apresentam o Código Internacional de Doenças CID. Essa é uma classificação estatística proposta pela Organização Mundial de Saúde desde 92. Atualmente encontra-se na 10ª edição CID-10, que identifica as doenças e problemas de saúde sob o código alfanumérico de validade global. Desta maneira, uma doença, embora tenha diferentes nomes no mundo, possui o mesmo código, o que facilita sua identificação e tratamento em qualquer local do globo. Em nosso país, encontramos-nos diante de um impasse envolvendo o CID, a relação médico-paciente e as relações de trabalho. A problemática reside nas situações em que o médico, por um motivo ou outro, não anota o atestado CID, referente à consulta e tratamento. Fato esse que fez com que muitos departamentos de RH recusem o documento apresentado, aplicando-se, porventura, alguma medida disciplinar ou desconto pecuniário pela ausência. Ainda há casos de servidores doentes crônicos em sentido figurativo, sendo aqueles casos em que o servidor apresenta um atestado médico por semana para justificar inúmeras faltas, dando aparência de licitude ou uma falta, no mínimo moral, de sua parte. Quando não, o problema se instaura nas perícias realizadas por médicos de órgãos tomadores de serviço. Por seu turno, os conselhos profissionais são entidades na ordem constitucional, posto que se constituem autarquias com especialidades em relação às demais espécies. São constituídas por lei e possuem poder de edital de resoluções que regulamentam o exercício de profissão que fiscaliza. Cumprindo suas atribuições, o Conselho Federal de Medicina editou a resolução número 1819 em 2007. Nas considerações iniciais que lhe servem de fundamento, em suma, afirma a dita resolução cumprir diversos outros dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que preservam a intimidade do paciente. No seu primeiro artigo, estabelece a resolução, artigo 1º, vedar ao médico o preenchimento nas guias de consulta e solicitação de exame das operadoras dos planos de saúde,
dos campos referentes à classificação internacional de doença CID e o tempo de doença, com qualquer outro tipo de identificação do paciente ou qualquer outra informação sobre o diagnóstico, haja vista que o sigilo na relação médica-paciente é um direito do paciente, cabendo ao médico a sua proteção e guarda. Esse é o parágrafo. A ordem emanada pelo primeiro artigo é uma obtenção dirigida ao médico, para que não ponha o CID, juntamente com qualquer identificação do paciente, a fim de não expô-lo. Todavia, compete a leitura detalhada do disposto para entender quais situações o médico deve. Tal prática, o artigo afirma que não deve existir anotações nas guias de consulta e solicitações de exame das operadoras de plano de saúde. O grande impasse na questão da colocação do CID ou não, ou nos atestados médicos, gravita em saber se há interesse público nas exigências da colocação. No outro sentido, prevalece a intimidade do agente público sobre esse interesse público. Repartamos o mérito para chegar-se à conclusão dada ao aparente do tema. Primeiro, o imperativo da administração pública é o interesse público, ou seja, a responsabilidade de todos no serviço público a zelar daquilo que não lhe pertence, e sim coletivamente. Esse dever de zelar a todo agente público, independentemente da sua função, o zelo imposto pelo interesse público extravasa o mero cuidado de objetivos ou presteza na consolidação do serviço. Em certos aspectos, ele adquire áreas de vigilância. Não obstante ao dever do zelo e vigilância, pesa sobre os servidores. Outro princípio mestre da administração pública, ou seja, da publicidade, entre linhas gerais, afirma tal princípio que na administração pública não deva haver segredos, e tal princípio encontra sua razão de ser o fato de que os assuntos, acontecimentos que ocorram em uma repartição pública, que não limitem ao círculo de interesses dos que atuam ali, e sim de toda uma coletividade. Assim como visto acima, as normas expostas impõem o dever da vigilância ao servidor público. É um aspecto que o servidor público é dito antes as faltas. Muitos deles vêm seguidas de atestados, mas pela frequência que ocorre uma situação inverídica. Portanto, para coibir essas atitudes, a exigência do CID do atestado se mostra importante. Através do CID é possível se aferir pelo departamento responsável a petição de consultas médicas diferentes para diagnóstico das doenças similares. Todavia, não é intenção usar o CID em atestados, apesar de um caráter investigativo. Longe disso. Em muitos casos, a repetição de afastamentos pela mesma patologia sinaliza uma prudente readequação desse servidor, na situação em que a doença seja oriunda ou agravada pela função exercida. Tal situação preventiva, além de zelar a saúde do servidor, prevê a administração de muitos processos judiciais que certamente oneraram os cofres públicos. Assim, a exigência deve prevalecer a todo e qualquer atestado médico levado ao setor de RH ou departamento pessoal, por motivo de prevenção e também para eventual apuração de irregularidades, o qual motivou a edição do decreto. Como dito em dias anteriores, os princípios da intimidade e do interesse público, temos que o primeiro deve ser mitigado em face da segunda. Não queremos dizer com isso o servidor não tenha intimidade em problemas que lhe sejam afetos, ao contrário. O fato de constar o CID no atestado não retira totalmente a intimidade do servidor. Por isso, essas informações permanecem guardadas na repartição. E seu mau uso acarreta responsabilidade para quem fizer. Por exemplo, uma divisão em uma divulgação de enfermidade, assim como a intimidade, a publicidade também não é. Não é o tipo de informação que se deve ser liberada a qualquer pessoa ou a qualquer momento. Somente nos casos em que houver
conveniência do interesse público em aferir eventual lesão do servidor ao dever do servidor e em casos para justificar uma readaptação ou uma alocação preventiva. Por último, atendendo pela sua necessidade, posto nenhum direito absoluto, o interesse público da moralidade e eficiência administrativa deve ser observado. Na oportunidade, renova a Vossa Excelência e luz dos vereadores, protesto de estima e alta consideração. Hermes Toff. Abrindo um pequeno expediente, passa a palavra ao vereador Carlos Veloso, Carlos do Churros. Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente, público presente. Queremos agradecer a Deus primeiro por mais essa oportunidade. O nosso amigo presidente já disse tudo no início. Só quero deixar um convite do assessor do deputado Carmo, me ligou hoje. Ele é o líder do PSL na Câmara dos Deputados do Estado. Na quarta-feira, às 10 horas, vai estar presente aqui. Então ele pediu para convidar todos os vereadores, o presidente da Câmara e a todos interessados em ouvir as suas palavras, na quarta-feira, às 10 horas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador senhor Luciano Roberto Pinto Faísca. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, senhores aqui presentes. Como se diz, né, eu sou acostumado a falar do primeiro, mas o senhor presidente falou tudo e mais um pouco, mas eu não posso deixar, porque quando a gente fala de rato, para mim é rato. Pessoas que falam para as pessoas escondidas, para mim, amanhã eu estou descendo para Madlândia, falaram umas coisas de mim que eu não gostei no Facebook, estou com a documentação, vou fazer o registro amanhã no BO, lá em Madlândia, vou mostrar para essas pessoas que acham que eles estão brincando aqui. Eu, quando eu tenho que falar, eu falo olhando nos olhos, não tenho medo de ninguém, não. Já falei para todo mundo que eu não tenho medo. Agora vem um rato, que não é gente, que se esconde atrás de um computador, atrás de um celular, para ter coragem de falar alguma coisa. Fala as coisas da verdade, fala as coisas que acontecem no município. Anda na nossa cidade. Ou o senhor quer que esse rato, quer que quanto melhor, quanto pior, melhor? Isso que deseja. Ainda quer falar em política, porque interesse político tem, sim senhor, esse rato. Para mim é rato. E rato que vive escondido em bueiros, em boca de lobo. Isso é rato. E eu vou amanhã em Madlândia fazer o BO, que Deus abençoar, que está tudo certo. Eu quero apresentar segunda-feira que vem o BO registrado contra esses cidadãos que ficam dividindo imagem dos outros, achando que tem algum moleque, achando que eu tenho medo de Facebookinho, de converseirinho em Facebook. O homem tem que olhar dentro dos olhos do outro e falar. E respeitar o outro homem. Agora fica escondendo. Ô meu nome, ratinho, por que você não dá a cara para mim conversar com o senhor de perto, para ver que tem verdade, que tem coragem? Falar as coisas em verdade, fala a verdade. Que por essa semana aí que eu fiz os cursos, fiz mesmo. Mas fala que eu fiz para o município também. Por que não fala? Agora, eu gostaria também de agradecer ao senhor prefeito e nobres vereadores, que foi um pouquinho de asfalto foi feito na Vila Santa Maria, que tem uma indicação para fazer muito mais, que foi desde o início. E eu acho que tudo que acontece dentro desse município, de bom e de ruim, nós fazemos parte, nós dois vereadores, e o senhor prefeito e a administração. Não é mérito para um e criticar o outro, não. Gostaria também de parabenizar as meninas do futebol feminino, que disputou um torneio, acho que ficaram em terceiro lugar nesse daí, acho que você cumpriu mais que eu, mas gostaria de parabenizar elas. Acredito que nós todos ficamos orgulhosos, porque quando você se investe um pouquinho no esporte, nós gastamos menos na saúde. E eu vou deixar esse recado para esse rato, que ele tiver coragem de dar a cara para conversar comigo. Eu moro na Avenida Paraná, número 303, e estou à disposição qualquer hora e qualquer momento para conversar com o rato. E de rato o homem não pode ter medo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Passa a palavra ao vereador senhor Givanildo Lopes Giva.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os novos vereadores, a todos os amigos da plateia, a todos que nos acompanham das redes sociais. Senhor presidente, tive essa semana conversando com o deputado federal Sandro Alex, né, que hoje representa a secretaria, né, que é responsável pela liberação, né, de asfalto, que compreende o setor do DR também, né, nós sabemos aqui, né, nós que somos vereadores aqui, sabemos que tem um recurso na casa de 2 milhões, se não me falha a memória, né, senhor presidente, que seria para asfaltar ali a região das 40 casas ali. Então, fazendo o papel de vereador também, estive lá cobrando agilidade no serviço, né, porque as pessoas ali esperam e a gente também espera. O ano que vem é ano político, né, talvez não dê para a gente entregar determinada obra, então a gente gostaria de entregar o quanto antes possível. Então a gente esteve lá cobrando o deputado, que é o deputado que a gente pediu o voto no município, trabalhou para ele aqui, e para estar desenrolando essa situação e para estar entregando esse recurso o quanto antes possível. E agradecer ali, que eu vi ali hoje, fiquei muito contente, que a nossa fisioterapeuta Érica já estava trabalhando aí de novo, né? Porque até havia rumores que ela saía do município. No meu ponto de vista, é um excelente profissional que a gente não pode perder de forma alguma. E mandar um abraço para ela. Por ser isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, Fábio Caetano Alves, sem sangue. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus vereadores, todo mundo da plateia que está nos assistindo aí. Primeiramente, queria dar os parabéns ao professor Robson e toda a equipe ali. Ligaram a água no campão. Esse final de semana tivemos um jogo lá. Aí ligaram a água, passaram veneno lá, já deu outra cara. Agora juntar junto com os vereadores e fazer um pedido para o prefeito para nós ajeitar aquele campo ali. Nós recebemos bastante gente ali, que ali estava meio abandonado, agora está melhorando. Essa é a primeira coisa. Aí, a segunda coisa, quero agradecer também. Esses dias atrás, tem um mês e pouco, tivemos em Londrina, eu, o Anderson, filho do Wilson, o Wilson, o Josimar, meu compadre, tivemos lá conversando com o deputado lá. Eu acho que vamos conseguir uma emenda, se Deus quiser, boa aqui para a Mauá certa. Esse daí não é o vereador, todos os vereadores que estão aqui, igual o Luciano fala, não está brincando de ser vereador, está aqui porque o povo colocou. Esse negócio da diária, nós fazemos um curso, nós estamos se preparando. Então, se o cara, se esse Prêmio Arruda acha que é irregular, vai lá no Ministério Público, deve nós, vai lá. É muito fácil daí. Quero agradecer o Soeiro, que defendeu nós esse dia atrás aí. É poucas pessoas que entram no Face para pegar e defender. Mas só que é igual esses dias, o presidente falou, é mais fácil falar do cavalo morto que está ali, do que falar da rua que está fazendo, falar do caminhão que trouxe, falar de um campo que o Givanil correu atrás e conseguiu. Esse daí é pouca gente que consegue falar, mas pegar e meter o pau em alguém, aí é maravilha de bom. Então, a hora que alguém, eu estava olhando no Face hoje, teve um monte de colegas, um monte de pessoas que precisa de mim, que está lá, sem sangue, faz favorzinho, faz favorzinho. É quem está curtindo, é quem está ali debochando. Olha para você ver, é quem está corneteando ali, mas só que eles não vê. Ô Cícero, por favor, faz isso, faz isso. Isso daí ninguém vê, Marcinho. Eles só sabem a hora de pegar e meter a peixeira na gente. Isso daí é mil maravilhas. Então essas pessoas que fazem isso daí, é muito simples. O ano que vem é ano político. Se nós aqui não trabalhamos político, é muito fácil. Tira nós, coloca o nome à disposição, entra, faz favor, entra na política, disputa política. Aí se vocês tiverem 1000 votos, se vocês tiverem 1 voto, aí você vai ver qual que é a população de vocês, quem que vai votar no vocês, quem não vai. Aí para vocês quererem se engrandecer ou querer ser mais do que alguém. Eu não estou aqui para querer ser mais do que alguém. Graças a Deus eu tiro meus votos. Já era para mim ter entrado em 2012 na política, não entrei, todo mundo sabe que não deu legenda.
graças a Deus, em 2016, entrei na política. Estamos aqui hoje, somos vereador porque o povo elegeu nós. E não é, igual o presidente falou, não é porque nós queremos. Será que se eu pudesse também, eu queria ser um deputado, queria ser um... Mas não pode, isso daí não cabe nós. Eu vou ser prefeito de Mora Serra, não é isso daí. Tem que saber se a população vai querer votar em nós. E mesmo assim é o vereador, tem que saber se a população vai querer votar no vereador. É isso daí. Essas pessoas que estão curtindo, que estão comentando, faz favor, pega. Primeiras coisas que eu vou falar, paga o que deve, para daí pegar e ficar bloqueando, ficar xingando, ficar criticando. Eu não importo se o meu dinheiro é de diário, se o meu dinheiro é trabalhando, se o meu dinheiro é de curso que eu faço, se o meu dinheiro... Da onde que vem? Mas eu pago minhas contas. A única coisa que eu tenho que falar é isso daí, essas pessoas esses fake falsos, essa palhaçada, isso daí para mim é uma palhaçada. Mas é isso daí. Meu muito obrigado, desculpa o desabafo, tem muitas pessoas que não precisam ouvir isso daí. Vocês que estão aqui, sejam bem-vindos, volte sempre. Esse aqui é uma casa que nós dependemos da população. É isso daí. Muito obrigado, desculpa o desabafo aí. Falou, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Paulo César Souza Animal. O vereador dispensa palavras, o vereador Shirley Machado Lei. Boa noite, novos companheiros, presidente, aos senhores do plenário e que nos acompanha através das redes sociais. Eu não vou entrar no mérito dos fakes, porque eu sou de falar muito pouco, mas eu sei o meu compromisso aqui como vereador. E até inclusive essa semana dei uma volta em toda a cidade. Eu acredito que a cidade vem melhorando muito, há muita coisa a ser feita, sim, óbvio, mas vem da maneira gradativa, da maneira tão possível, vem sendo melhorado. E assim, em todos os pontos que eu andei, eu acho que o que está mais necessitando agora nesse momento é as 20 casas, até a rua, como que é a rua? Samambaia, da Samambaia, exatamente. Lá tem um ponto crítico, lá quando chove, tem uma residência lá que infelizmente a água entra toda dentro da casa. Então nós até pedir para o setor de obra nosso lá, o nosso amigo lá, Tatu, que eu pudesse dar uma olhada lá naquele problema, que lá é um problema sério. Mas mais enquanto aos comentários e redes sociais, eu não importo, eu sei da minha consciência, o importante é você saber o que você está fazendo. Eu sei que a minha intenção, o que eu tenho, o que eu posso contribuir, o pouco que eu posso contribuir é para o bem da cidade. E vou continuar assim até o final da gestão. E Deus que abençoe os futuros que vão assumir esse cargo nosso. É isso aí, presidente. Como temos um vereador escrito pequeno expediente, no início à ordem do dia. Matéria em primeira discussão e votação, projeto de resolução número 001/2019. Autores Carlos Veloso, Paulo César Souza, Luciano Roberto Pinto e Fábio Caetano Alves. Artigo 1º. O artigo 7º do regimento interno da Casa de Leis passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Realizar-se a eleição dos membros da mesa executiva na sessão preparatória que trata o caso do artigo anterior, sendo eleito presidente para o primeiro biênio o vereador mais votado nas eleições municipais que o elegeu. Se assim o aceitar, devendo declarar seu aceite no prazo dos termos mencionados no parágrafo 4º, artigo 9º desse regimento interno, sob pena de renúncio ao direito. Parágrafo 1º. Em caso de empate do vereador mais votado, prevalece o mais idoso. Parágrafo 2º. Em caso de aceite, procede-se a eleição para os demais membros da mesa executiva. Parágrafo 3º. Em caso de não aceite, procede-se a eleição para todos os cargos da mesa executiva. Senhor presidente, o vereador Gilvanildo Lopes apresentou 2 emendas modificativa e aditiva. Eu gostaria de pedir ao nobre presidente que voltasse para a mesa aqui para nós estudar isso aí certinho, baseado na lei orgânica 131, eu posso pedir sem precisar de votação. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, como pedido, projeto como feito 2 emendas ao vereador, como não foi passado em plenário, não tem conhecimento, o vereador gostasse que volte para a Comissão de Justiça e Redação para que seja reanalisado,
para só depois ser colocado em pauta as alterações da emenda. Projeto reencaminho novamente para a Comissão de Justiça e Redação, o presidente Paulo César Soni Animal. Matéria em segunda e última discussão e votação, projeto de número 017 de 2019. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar tempo de sessão de uso de bem móvel para a Câmara Municipal de Mota Serra e da outra providência. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar o tempo de sessão do veículo VW Virtus. O projeto já foi discutido em primeira discussão e votação. O projeto se encontra em segunda e última discussão e votação. O projeto se encontra em discussão. O projeto se encontra em votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se levantam. O projeto se encontra aprovado por unanimidade de voto, todos os vereadores presentes na sessão. Passa a explicação pessoal ao vereador Luciano Roberto Pinto Faísca. O novo vereador dispensa a palavra, explicação pessoal ao novo vereador Paulo César Soni. O novo vereador também dispensa a palavra. Como não temos mais nenhum vereador inscrito na explicação pessoal, quero mais uma vez agradecer a todos os vereadores presentes na sessão, agradecer mais uma vez a nossa comunidade, aos nossos senhores que fazem presente, ao nosso vereador, o vereador Marcos Macedo, que sempre faz com a honra de estar presente na nossa sessão. Agradecer mais uma vez ao Danilo, a todos, a nossa população de Mauá da Serra que nos assiste através do teu live, do teu Face e do teu blog, Danilo. Que sempre esteja prestigiando com esse trabalho seu que você vem fazendo perante o município de Mauá da Serra. E sempre essa casa de lei aqui, sempre desejei que cada vez mais você tenha e almeje mais sucesso no seu trabalho. Quero também agradecer a presença do Hugo, que chegou após ter começado a sessão. Leve aí um abraço a todos os nossos funcionários públicos, aos nossos motoristas do município, em nome dessa casa. Como não temos mais nada a debater na sessão, declaro a sessão encerrada. Uma boa noite a todos.